E Davi é um homem separado não pelo homem, mas um homem separado pelo próprio Deus. Era um homem diferenciado, um homem com diferenças que nem todos tinham. Agora este homem, perceba-se que se apresentava um certo tempo. Agora nós olhamos e nós vimos que os reis se reuniam para a guerra. Isso, eles se ajuntavam para guerrear. E neste dia, agora Davi decide não ir para aquela guerra. Agora Davi decide ficar na sua casa real. Melhor dizendo, Davi resolveu relaxar. Davi resolveu ficar. Quantas vezes nós ficamos na hora que não é para ficar? Fazemos o que não é para fazer. Eu não estou entendendo, pastor, mas você já vai entender. Agora Davi se encontra ali. Agora ele ficou na sua casa real. Ele despojou, ele se deitou, ele descansou. Agora ele levanta. E quando ele se levanta naquele momento, perceba-se que ele vai passear na sua sacada real. E agora ele seguirá passeando. Ele passeando na sua sacada real. Ele vai para o outro lado, e agora de repente olha para Davi, e Davi se depara com o quê? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Agora Davi agora ele está passeando na sua sacada. Quando de repente ele olha algo que chamou a sua atenção. Melhor dizendo, ele olha algo que a atenção dele foi voltada para aquele momento. Aquele momento que ele olhou, ele viu uma mulher na sua casa. E ali quando ele olha para aquela mulher, ele olha e ele se encanta, quer dizer, ele se interessa. Muitas das vezes ele podia ter ido para a guerra, muitas das vezes ele podia estar liderando o seu exército, ele podia ser vitorioso mais uma vez, mas não, ele pegou e relaxou. Quantas das vezes nós relaxamos na presença do Senhor? Quantas vezes não fazemos aquilo que é para nós fazermos? Olhamos agora Davi. Ele chama um serviçal e fala: quem é aquela tal? Aquele homem agora olha para ele, fala: meu rei, aquela dali, Senhor, é Betseba, a filha de Eliá. Melhor dizendo, mulher de Urias, o Eteu. Mas agora ele olha e ele perceba-se que ele fala: não tem problema, chama ela. Eu só preciso ter uma conversa com ela. Eu só preciso estar próximo dela. Eu só quero ter um momento com ela. Aleluia. Ele não vigiou. Aquele homem foi lá e mandou trazer aquela mulher. O pior de tudo não foi isso, que agora aquela mulher vem e tem aquele momento ali com ele. Isso é, melhor dizendo, ele faz a vontade da carne, ele faz a vontade do adversário. Quantas das vezes fazemos aquilo que não é para nós fazer, não vigiamos, achando que aquilo ali é de Deus, que aquela ali é a vontade do Senhor, e quantas das vezes Deus não está nesse negócio. Perceba-se que agora Davi faz o ato. Aquela mulher, segundo a palavra, agora ela vai, ela se limpa da sua imundícia, ela toma banho. E ela toma banho, ela se banha, e agora quando de repente ela... Aleluia. Agora aquela mulher, ela novamente, ela se apresenta na presença do rei. Ela fala: preciso de falar com o rei. E ela chega até a presença do rei. E ela fala: eu estou despojada. Isso é, eu estou agora de uma maneira que eu não podia estar. Perceba-se que agora Davi fica como? Ele fica apavorado. E agora o que eu vou fazer? Ele tenta de todas as formas. Ele fala: eu vou resolver esse problema. Agora ele vai. Ele manda chamar o chefe do seu exército, Joabe. Joabe, manda Davi para mim.
Davi agora vem da guerra, de dias, tempos de guerra. Agora Davi vem todo feliz, pensando que o Senhor, que o rei tinha algo vitorioso para ele, tinha algo para agradecer ele pela tal guerra, pelos momentos, pelos meses que ele se encontrava ali. Agora ele se apresenta para o mestre. Agora o seu rei chega. Quando o rei chega para ele, ele olha para Davi. Davi olha para ele e fala: como é que está a guerra, Davi? Ele pega e olha, e quando ele fala: como é que está a guerra? Agora ele olha bem para ele e fala: não, está tudo bem. Mas aquilo ali era um momento que ele estava falando aquilo para quê? Para fugir da situação. Porque o que ele queria era ganhar tempo. Ele não sabia o que fazer. E agora Urias olha para ele. E Davi olhando para ele começa a especular. E Urias não entende bem o que estava acontecendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Urias. Agora Urias, na presença do rei, ele olha e naquele momento ele começa a conversar com o rei. E o rei agora fala para ele: olha, você está um bom tempo de jornada. Você está muito tempo fora da sua casa. Por que você não vai até a sua casa? Porque ele queria que se consumasse, para ele não ter problema com o pecado, para ele não ter problema com o ato a qual ele tinha feito. Agora nós olhando para isso, nós percebemos que naquele momento, Davi não sabia o que fazer. E Urias inocente. Agora ele olha para Urias e fala: olha, então você não vai para sua casa? Então fica aqui essa noite. Fica aqui mais esse tempo. E amanhã eu te despeço. Porque ele já tinha programado tudo. Ele falou, ele pensou na cabeça dele o quê? Não, eu vou chamar ele para comer. Eu vou chamar ele para comer. Eu vou embebedar ele. E eu vou conduzir ele a ir à sua casa. E ele fez isso. Quando de repente chega pela manhã, os seus serviçais vai até ele e fala para ele: meu rei, tem uma coisa acontecendo. O que foi? Olha, Urias não desceu à sua casa. E ele se preocupa. E agora? O que eu vou fazer? Ele chamou Urias. Ele embebedou Urias. E Urias não desceu à sua casa. Urias falou: tão certo como viu o Senhor teu Deus, eu não vou fazer tal coisa. Porque ele era fiel ao rei. Ele era fiel ao rei dele. Mas o rei dele tinha feito algo terrível e ele não sabia. Perceba-se que agora Urias agora ali, sem saber de nada, quando de repente ele olha, ele fala: agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma carta. Eu já sei o que eu vou fazer. Agora ele faz uma carta. E nessa carta, ele chama Urias e fala: Urias, você vai levar essa carta para Joabe. E essa carta, ela estava escrito assim: Joabe, quando Urias chegar, você põe ele na frente da batalha. Você põe ele na frente da batalha, Joabe, e deixe ele lá, para que ele seja ferido e morra. A gente percebe como é o coração do ser humano. Não tem mais compaixão. Aquele homem, ele era fiel a ele. Aquele homem, ele andava ali fazendo a vontade do rei. Ele era fiel ao rei. Agora, nesse momento, ele vai levando aquela carta na maior humildade. Ele não sabia o que estava escrito. Ele foi todo alegre. Agora ele chega até Joabe. E ele olha para Joabe e fala: olha, Joabe, eu tenho aqui, o meu rei mandou para você. Ele estava levando a própria sentença de morte.
Ele não sabia que ali ele estava levando a própria sentença de morte. Quando Joabe abre a carta que ele começa a ler, ele não acredita no que ele estava lendo. Porque Urias era um capitão bom do exército de Israel. Mas ele não podia ir contra a palavra do rei. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele já tinha maquinado tirar a vida de Urias, porque ele tinha feito algo que ele não podia fazer com a sua esposa. Agora, naquele momento, ele se sente como? E agora, o que será que deu certo? Ele está ansioso no seu palácio, rei. Aí Urias é colocado na frente da batalha, que nem o rei Davi pediu. E agora Urias é ferido e morto. Aí olhamos para isso, para esse texto, e vemos